Memórias para o futuro. O que é a memória? A memória é a capacidade de adquirir, armazenar e evocar informações disponíveis no cérebro, a chamada memória biológica. A memória focaliza coisas específicas, requer grande quantidade de energia mental e deteriora-se com a idade. É um processo que conecta pedaços de memória e conhecimentos a fim de gerar novas ideias, ajudando a tomar decisões diárias. Os neurocientistas, psiquiatras, psicólogos e neurologistas distinguem memória declarativa de memória não declarativa. A memória declarativa, grosso modo, armazena o saber que algo se deu, e a memória não declarativa o como isto se deu. A memória declarativa, ou de longo prazo como o nome sugere, é aquela que pode ser declarada, fatos, nomes, acontecimentos, etc., e é mais facilmente adquirida, mas também mais rapidamente esquecida. Para abranger os outros animais, que não falam e logo não declaram, mas obviamente lembram, essa memória também é chamada explícita. Memórias explícitas chegam ao nível consciente. Esse sistema de memória está associado com estruturas no lobo temporal medial. Já a memória não declarativa, também chamada de implícita ou procedural, inclui procedimentos motores, como andar de bicicleta, desenhar com precisão ou quando nos distraímos e vamos no piloto automático quando conduzimos. Essa memória depende dos gânglios basais, incluindo o corpo estriado, e não atinge o nível de consciência. Ela em geral requer mais tempo para ser adquirida, mas é bastante duradoura. Memória, segundo diversos estudiosos, é a base do conhecimento. Como tal, deve ser trabalhada e estimulada. É através dela que damos significado ao cotidiano e acumulamos experiências para utilizar durante a vida. O que é o futuro? O futuro é o intervalo de tempo que se inicia após o presente e não tem um fim definido. Referente a algo que irá acontecer, o futuro é o estado utilizado na mecânica clássica para dizer algo que está por vir. É o que ainda não aconteceu. Na mecânica quântica não existe a figura de futuro, pois esta atua de forma atemporal. O futuro é o que nele projetamos. É lá que depositamos os nossos sonhos, mas, também, os nossos medos. De facto, uma das maiores questões existenciais que desde sempre acompanha o homem é a sua relação com o tempo. Somos e realizamo-nos em função de uma escala temporal dividida entre passado, presente e futuro. Não somos sem tempo. Não existimos fora dele. Por muito que nos isolemos ou que tentemos não pensar, o tempo está lá, sempre. Não é pois por acaso que a nossa relação com o tempo condiciona aquilo que somos, o que fazemos, a forma como vivemos e o que sentimos. A nossa relação com o tempo determina o modo como deixamos ou não que o passado invada o nosso presente, mas,
Igualmente, a forma como nos vemos no futuro, os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos projetos. Como nos conseguimos projetar para além do hoje que vivemos e para lá do passado que deixamos ou que nos continua a perseguir. A dimensão temporal futuro está a transformar-se numa das nossas angústias existenciais mais limitativas. Até por questões culturais e de educação, o futuro é-nos apresentado como incerto, o lugar de todas as incertezas, o lugar onde tudo pode acontecer, o lugar que não podemos controlar. O lugar da concretização dos nossos desejos e dos nossos sonhos, mas, igualmente, o lugar da ansiedade e da nossa angústia face à possibilidade de não conseguirmos. O lugar onde podemos vir a sofrer. O lugar onde podemos vir a não ser. As aldeias históricas são antiquíssimos núcleos urbanos com fundação anterior à nação portuguesa, de grande importância histórica. Erguem-se normalmente em terras altas, pois constituíam núcleos de defesa das populações que nelas se estabeleceram, ainda antes da denominação romana. Destacam-se pela arquitetura militar, pois a maioria encontra-se rodeada de muralhas e desenvolveu-se junto de um castelo. O Programa das Aldeias Históricas foi formulado pelo governo português em 1991. Desde então se foram restaurando algumas das 12 aldeias históricas localizadas na Beira Alta e na Beira Baixa e que a seguir se apresentam. Feitas de granito e xisto, guardam histórias de conquistas e tradições antigas. Visite-as e descubra um dos nossos segredos mais bem guardados. Ficam no centro de Portugal e descobrem-se ao longe nas altivas torres dos seus castelos medievais. Hoje são pacíficas e mantêm nas pedras da rua e das suas casas o que Portugal tem de mais genuíno, a autenticidade do seu povo e o orgulho de uma história com 900 anos. Assentes no alto das serras, das suas torres e muralhas se vigiavam as terras em redor. É por isso que estão estrategicamente alinhadas ao longo da fronteira. Reis e senhores da terra sabiam que assim podiam dormir mais sossegados. Enganavam-se por vezes. Mouros e cristãos, castelhanos e portugueses, todos tentaram tomá-las para si e por isso cada uma tem uma história muito antiga ou uma lenda para contar. Ou uma história mais recente, como Almeida, cujo formidável baluarte capitulou no século XIX perante as tropas francesas comandadas por Massena, após uma heroica resistência de 17 dias. Outrora centros de comércio e de passagem de viajantes, estas aldeias são hoje os locais ideais para um merecido e reconfortante descanso. Carregam consigo séculos de história, mas pela sua inerente interioridade carregam também uma forçada desertificação. Descobri-las é ao mesmo tempo redescobrir parte importante da nossa história e perceber a sua importância nesses tempos, mas também contribuir para que estes tesouros arquitetônicos sejam retirados do esquecimento e entrem definitivamente nos roteiros turísticos de Portugal.